Oi, pessoal. Vamos lá, então. Bom dia. Meu nome é Natália e eu falo aqui hoje em nome da SUI, que, para quem não conhece, vem da sigla em inglês Society of Women Engineers, e eu represento o pilar de desenvolvimento. Então, só para passar um overview, a Sociedade das Mulheres Engenheiras, ela foi fundada em 1950 nos Estados Unidos. É uma organização não governamental sem fins lucrativos. Ela atua em mais de 60 países e tem mais de 40 mil membros por todo o mundo. Uh, é a maior organização defensora e catalisadora de mudanças para mulheres nas áreas de engenharia e tecnologia. A SUI ela é voltada para o desenvolvimento e a permanência das mulheres na área de STEM, que é ciências, tecnologia, engenharias e matemática. E a nossa visão é que a paridade e equidade de gêneros nas engenharias ocorra, né? Então essa é a nossa luta. Mas apesar de ter sido fundada por mulheres, a diversidade de gênero faz parte da organização e todo mundo é bem-vindo. Então podem chamar os times de homens e mulheres para participar da SUI com a gente. O Brasil ele é o terceiro país com mais membros da SUI, tendo 7 filiadas profissionais e 16 filiadas universitárias. Uma delas é a SUI RMC, que é a região metropolitana de Campinas, que estamos aqui representando. Se você não é da SUI, tem bastante gente aí que a gente distribuiu o convite nas redes sociais e tudo mais. Quiser conhecer um pouco mais, quiser fazer parte da SUI, com a sua faculdade, a sua empresa, entre em contato via Instagram, Facebook e LinkedIn. E aí, nossos pilares e todo o pessoal vai estar ali para atender vocês e chamar para um café virtual e explicar como fazer parte. Hoje, nós vamos apresentar aqui Planejando a Maternidade e a Carreira em Tempos Atuais com a doutora Michele Panzan, que é ginecologista, especialista em reprodução assistida, sócia da Huntington Medicina Reprodutiva e é uma referência nacional no tema. Então, a Huntington, ela está há 29 anos nesse ramo, levando inovação, segurança, excelência para quem deseja realizar o sonho de ter um filho e está aí como mulher nesse meio que nós estamos na vida corrida de todos os dias. Então, doutora, fica aqui o meu convite, primeiramente, meu muito obrigado pelo aceite, né, em nome da SUI, e que seja um ótimo evento para nós. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço esse convite, né, e essa oportunidade para falar para todas essas mulheres e também para todos os homens. Não sei se tem aqui, para mim só entrou, só tem até agora só um homem, né? Então, é do nosso marketing, mas espero, não sei se depois isso pode ser passado, né, para quem quiser assistir, não sei se mantém gravado aí, para que eles tenham acesso também, porque muitos deles têm esposas e que talvez tenham que fazer ou passar por algum tipo de diagnóstico ou até tratamento, né? Então, obrigada pelo convite. Acho que é uma informação importante, porque realmente eu principalmente como médica, né, posterguei a minha maternidade, né? E imagino que a maioria das mulheres hoje em dia estejam priorizando a carreira, né, para depois pensar em ter filhos. Só que na minha época não era possível congelar óvulos, né? Na minha época, ou você tinha filhos, ou então o tempo passou, os óvulos envelheceram ou acabaram, e aí a gente não tinha como postergar, então ou engravidava, né? Então, hoje a gente tem essa facilidade, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês como que isso acontece e como que a gente pode ajudar para conseguir postergar e decidir o tempo exato que quer ter filhos, né? Que agora isso é possível, tá? Eu já posso começar a apresentação? Sim, por favor, fica à vontade. Então, vamos lá. Bom,
Na verdade, a gente não vai falar sobre fertilidade, mas a gente vai falar sobre exatamente esse tempo da mulher, né? Porque o que a gente vem percebendo com as nossas consultas? Que eu não recebo mais paciente no consultório novinha, né? As mulheres hoje elas chegam aqui próximo dos 40 anos de idade e falando, olha, não estou conseguindo engravidar, né? Por quê? Porque as mulheres hoje, elas postergam a gravidez e elas querem exatamente o sucesso, né, na profissional, para depois falar, agora eu atingi meu sucesso profissional e agora é o momento de eu ter filhos. Então, o que a gente percebeu que entre 2009 e 2019 houve um crescimento de 63,6% entre o número de mães na faixa etária entre 35 e 39 anos, que realmente é o público que a gente acaba recebendo, né? E aí, quanto mais velhas nós estamos, não digo nem velhas, mas maduras, né? Mais difícil vai ficando. Então, eu costumo brincar com as pacientes, me ajuda a te ajudar, né? Não fica enrolando, porque senão depois você vai dificultando a minha vida. A gente consegue? Consegue, mas fica um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem hoje essa possibilidade de planejar a gestação. E por que isso acontece, né? Então, nós mulheres, nós nascemos com os nossos óvulos, tá? E a gente vem perdendo eles ao longo da vida, até que chega uma hora que eles acabam, que é quando a gente entra na menopausa. Mas mais importante do que quantidade, porque quantidade a gente consegue medir, né? É entender que os óvulos, eles também perdem qualidade. Então, os nossos óvulos, eles estão dentro da nossa barriga desde quando a gente estava na barriga das nossas mães, certo? Então, eles envelheceram junto conosco, tá? É diferente do esperma. O esperma ele é produzido todos os dias, tá? Então, o homem ele pode estar mais velho, que ele vai estar produzindo espermatozoide. A mulher não. A mulher ela tem aquele lote de óvulos e ele vem diminuindo e envelhecendo. E só que esse envelhecimento ovariano ele é gradativo, só que ele se torna mais evidente depois dos 30, a partir dos 35 anos de idade, que é quando a qualidade do óvulo realmente dá aquela despencada de vez e a chance de gravidez acaba diminuindo. E com isso, a taxa de fertilidade também diminui, né? Então, até os 35 anos, a gente vê que a taxa de fertilidade, a taxa de infertilidade ela é menor e ela acaba subindo gradativamente conforme a gente vai ficando mais velha, exatamente porque a qualidade do óvulo vai ficando pior. E aquele negócio, né? Se o óvulo não é bom, a natureza vai selecionar. Darwin já dizia isso para a gente, né? Que o que é bom segue adiante, o que não é bom ou não fertiliza, ou fertiliza e não gruda, ou gruda e não vai adiante, que são os abortamentos. Então, exatamente isso. Então, se o óvulo ele não tem qualidade, né, porque ele está mais velho por causa da nossa idade, o que acaba acontecendo? A própria natureza vai lá e coloca a mãozinha dela. Olha, embrião, você não é bom, você não vai adiante. E aí, com isso, acabam acontecendo as doenças genéticas e as malformações. E a natureza, com isso, deixa evoluir para um abortamento. Então, muitas vezes, a gente recebe aqui pacientes que não têm nada, elas até engravidam,
mas acabam, olha, tive 2 abortos, 3 abortos. E quando a gente vai ver, ela não tem nada grave, ela não tem nenhuma malformação, ela não tem nenhuma doença que justificaria o aborto. Mas ela tem o quê? Uma idade ovular, a idade do óvulo avançada. E aí, na hora de dividir, esse embrião divide de forma errada, e com isso ele acaba não grudando, ou se gruda, não vai adiante, porque a natureza seleciona, tá? E aí vem a grande pergunta. Alguém aqui já pensou quando que quer engravidar? Vocês já colocaram a mão na consciência e pararam para pensar? Olha, quando que eu vou engravidar? E a gente sempre arruma uma desculpa para postergar, né? Eu lembro quando eu comecei minha carreira, então a primeira era a residência, depois, agora eu quero fazer meu mestrado, agora eu quero fazer meu doutorado, né? Então eu mesma fui postergando a minha gestação, né? A minha sorte é que eu comecei bem novinha, então deu tempo de eu ter os filhos que eu queria ter. Mas mesmo assim, para o segundo filho, eu tive dificuldade. Então, a gente tem que parar para pensar, porque às vezes a gente até tem tempo de fazer o primeiro. Ah, mas eu quero ter 2 filhos, vai dar tempo de eu ter o segundo? Será que não seria melhor eu congelar antes de engravidar do primeiro filho? Né? Para não correr o risco de não conseguir tê-los, né? Então, muitas vezes a gente sai atropelando e não pensa um pouco, né? Então, para isso, a gente desenvolveu aqui no grupo Huntington o que a gente chama de check-up da fertilidade. O que seria esse check-up? Na verdade, ele mede a quantidade de óvulos que a gente tem, que não tem nada a ver com qualidade. A qualidade está ligada à idade do óvulo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter 40 anos e ter uma reserva ovariana muito boa, certo? Mas a qualidade não vai ser tão boa. Então, eu vou ter que ter mais óvulos congelados para cada filho que eu quero ter, porque apesar de ter quantidade, eu tenho menos qualidade, certo? Então, esses exames aqui, o hormônio antimileriano e o ultrassom, eles servem para diagnosticar quantidade. Mas aí a qualidade vai estar diretamente ligada à idade do óvulo. Então, se você chegar aqui com 32 anos, eu vou precisar de 8 a 10 óvulos congelados para cada filho que você quer ter. Se você chegar aqui com 39, eu vou precisar de 20 óvulos, 25 óvulos para cada filho que você quer ter, exatamente por causa da qualidade. Isso não significa que uma mulher de 39 anos não possa congelar os próprios óvulos. É isso que é importante que vocês entendam. Não é porque, ai meu Deus, perdi o tempo, não vou mais conseguir, estou com 39 anos. Não, dá para congelar. Sim, tem que congelar. Se não tem, quer ser mãe e não tem expectativa de engravidar, sim, tem que congelar. Só que talvez tenha que fazer mais de um congelamento, né? Porque talvez numa primeira coleta eu não consiga os 25 óvulos que eu preciso e talvez eu precise de 2 ou 3 coletas para isso. Então, como é que a gente faz para preservar a fertilidade? A gente para o óvulo no tempo, né? É isso que a gente faz. Então, se eu retirar os óvulos hoje, eu estou com 30 anos e eu retiro meus óvulos, mas eu quero ter filhos daqui 10 anos. Eu vou estar com 40 anos, tudo bem? Tudo bem, os óvulos permaneceram com 30 anos de idade. Então, eu vou ter a mesma chance de gravidez dos 30 anos, mesmo estando com 40 anos. Certo? E é essa a ideia do congelamento de óvulos. É parar o tempo do ovário, do óvulo.
para que a mulher escolha o momento que ela quer ter os filhos com a mesma chance de gravidez da idade de quando ela congelou, tá? Como que funciona o congelamento de óvulos? Todo mês, nós mulheres, então eu não sei, a maioria já deve ter feito um ultrassom, né? E já viu lá que no ovário tem um monte de bolinha. Esses são os nossos folículos. Todo mês, a hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui na cabeça, manda comida para um crescer. Então, um cresce, então se eu tenho um lote lá de 10, 15 óvulos, um cresce, o resto morre, certo? Todo mês acontece isso. O que eu, Michele, vou fazer? Eu só vou dar comida. É isso que eu vou fazer. Então, o mesmo hormônio que a sua hipófise produz é o mesmo hormônio que você vai usar. Só que a diferença é que esse hormônio, ele vem em forma de injeção na barriga, com uma agulhinha desse tamanho, assim, igual o diabético toma insulina, tá? Então, o que eu vou fazer? Se todo mês você ovula 1 e 19 morrem, o que eu só vou fazer? Eu vou aproveitar os 20. Eu quero os 20 para congelar, certo? Então, eu só vou dar mais comida. Se a hipófise manda comida para 1, eu vou mandar comida para 20, certo? Então, tudo começa com a menstruação. A mulher menstrua, toma as injeções, vem para ultrassom. Gente, são 11 dias de medicação. Não são 30 dias de tratamento, são só 11 dias. Com 3, 4 vindas aqui para fazer ultrassom. É um procedimento, outro dia até atendi uma paciente, ela falou assim, nossa, eu achava que eu ia passar aqui 30, 40 dias com você, se eu soubesse que era 11 dias, eu tinha vindo muito antes, né? É o tempo de um ciclo menstrual. Você demora 11 dias, 12 dias para ovular? Sim. Então, você vai ovular em 12 dias do mesmo jeito, só que ao invés de ovular um, vai ovular o que tem para ovular, certo? E aí, depois desses 11 dias de medicação e ultrassom, a gente vai fazer a retirada dos óvulos, tá? Então, como é que eu faço a retirada desses óvulos? Também parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Não tem corte na barriga, não tem nada. A mulher toma uma sedação, dá uma dormida igual de endoscopia. Provavelmente a maioria já fez uma endoscopia, uma colonoscopia, ou já acompanhou alguém que fez, né? Aquela dormidinha gostosa, né? De 15, 20 minutos, uma coisa rápida, tá? E enquanto dorme, a gente entra com uma agulha pela parede da vagina, não tem corte na barriga, nada disso, e aí a gente faz a aspiração desses óvulos. E esses óvulos, então, eles vão ser analisados e só vão ser congelados os óvulos de boa qualidade, tá? Então, se retirar 20, tiver 20 bons, os 20 serão congelados. Mas o que a gente espera? Do número de óvulos que a gente retira, a gente espera ter mais ou menos uns 80% a 85% deles de boa qualidade para serem congelados. E são esses óvulos que permanecem congelados aí por tempo indeterminado até decidir que está na hora de ser mãe, tá? E não precisa ser, Michele, e aí, como é que eu vou fazer? E se eu não quiser usar meus óvulos? Joga fora, é óvulo, né? Posso doar? Pode também, se tiver menos de 35 anos, pode doar. Eu posso ver descartar meus óvulos? Pode acompanhar o descarte dos óvulos. Mas e se eu quiser usar? Como é que vai ser? A gente vai preparar o útero, aí não tem mais injeção, é comprimidinho, vai coletar o esperma, ou pode ser, sei lá, uma produção independente, né? Um esperma de banco, ou se não tiver marido, resolveu que quer fazer uma produção independente. A gente descongela os óvulos, junta com o espermatozoide e coloca de volta no útero.
Agora a gente vai falar um pouco mais sobre infertilidade. Primeiro a gente falou sobre o tempo de engravidar, né? Mas a gente também vai tocar um pouco, porque às vezes tem algumas de vocês que estão tentando engravidar e talvez não estejam conseguindo, né? Então a gente vai falar também um pouco sobre o que é infertilidade. Então, a infertilidade, ela é definida como a ausência de gravidez após 1 ano de relações sexuais frequentes. O que é relações sexuais frequentes? São relações sexuais de 2 a 3 vezes por semana. Ah, doutora, mas meu aplicativo, ele está me falando que o meu dia fértil é o dia tal. Não, gente, o aplicativo, ele sugere, mas não significa que esse seja o dia fértil de verdade, tá bom? Então, para a gente engravidar, a gente tem que ter relação sexual 3 vezes por semana ao longo de todo o mês. Não adianta ser só no período fértil, tá? Então, acabou a menstruação, começa a ter relação sexual, segunda, quinta e sábado, terça, sexta e domingo, tá bom? É assim que tem que ser, tá? Isso é o mínimo. Se quiser ter relação sexual todos os dias, pode ter também. Se quiser ter dia sim, dia não, pode ter também, mas o mínimo são 3 vezes por semana. Agora, atenção, aquelas mulheres com mais de 35 anos de idade que não engravidaram num período de 6 meses, já devem, não devem esperar 1 ano e devem antecipar as consultas para tentar fazer um diagnóstico, tá? Então, quando é que você deve suspeitar da dificuldade de gravidez? Se tiver menos de 35 anos, em 1 ano não acontecer a gestação, ou com mais de 35 anos, em 6 meses, não acontecer a gestação. E quais são as causas de infertilidade? 40% das causas são femininas, 40% são masculinas e 20% são dos casais, né? Então, muitas vezes, a mulher vai no ginecologista, só que esquece que tem marido, né? Aí chega aqui, olha, eu não tenho nada, e seu marido fez espermograma? Não. E aí vai olhar, é o marido, que não tem uma contagem de esperma boa. Só que aqui a gente vai falar primeiro das causas femininas, né? Então, para a gente engravidar, a gente tem que ovular. O óvulo tem que pegar, a trompa tem que pegar o óvulo tem que encontrar com o espermatozoide na trompa, formar o embrião e grudar, tá? Então, se eu tiver um problema de ovulação, se eu tiver um problema na trompa, se eu tiver um problema no útero, ou se eu tiver um problema masculino, não acontece a gestação. Então, vamos falar aqui, então, sobre as causas femininas. Então, o que é um fator tubário? Então, imagina o seguinte, que meu corpo é o útero, meus braços, as trompas, não sei se dá para ver, eu tenho um ovário aqui embaixo e o outro ovário aqui embaixo. A trompa, ela tem que fazer esse movimento para vir pegar o óvulo. A trompa não está grudada no ovário, tá? Então, ela tem que pegar, o óvulo tem que andar pela trompa, aqui tem que encontrar com o espermatozoide, formar o embrião, andar pela trompa, chegar no útero e grudar, certo? Então, se a trompa não consegue se mexer, se ela estiver grudada aqui em cima, não vai pegar o óvulo, não vai engravidar. Se a trompa for obstruída, entupida, não vai encontrar com o espermatozoide. Se a trompa tiver algum problema, né, ou uma distorção, uma perda da função, ela não vai conseguir fazer a função dela e aí não vai acontecer uma gravidez espontânea. E quais seriam as doenças que poderiam levar a um problema tubário? Uma delas é a endometriose, tá? A endometriose, ela é uma doença cada dia mais falada, né?
Por quê? Porque ela é uma doença realmente da mulher menstruadora, da mulher moderna, né? A gente tem uma camada que reveste o útero, que é o endométrio, e todo mês ele vai embora, que é quando a gente menstrua. Parte dele volta pela trompa. Então, se a gente fizer um ultrassom em qualquer uma de nós, menstruada dentro da barriga, vai ter sangue, tá? É normal. Só que a gente não sabe porque em algumas mulheres esse endométrio, que não é para grudar ali, gruda. E aí, cada vez que você menstrua, ele menstrua também. Gente, só que são microcélulas, tá bom? Não é que vai ter uma hemorragia ali na barriga, não é isso. E aí, com isso, causa um processo inflamatório, uma inflamação. E essa inflamação causa aderência e causa problema tubário. Muitas mulheres com endometriose, elas têm dor na barriga, elas têm cólicas menstruais fortes, têm sangramentos, às vezes intestinais durante a menstruação, às vezes urinários durante a menstruação. Mas tem muitas mulheres que não têm sintoma nenhum, que o sintoma é a infertilidade. Então, muitas chegam aqui e falam, olha, eu não estou engravidando, quando a gente vai fazer um ultrassom, vê que está cheia de endometriose, e aí esse é o diagnóstico, e aí existe o diagnóstico, na verdade, é por imagem, né? É ultrassom ou ressonância, muitas vezes precisa fazer uma colonoscopia para ver se não tem obstrução, mas é assim que a gente diagnostica a endometriose e ela é uma das causas de infertilidade feminina. Falando de ovulação, né? Então, como a gente já falou, a nossa reserva ovariana, ela diminui com o passar do tempo e também, então, a qualidade do óvulo também diminui com o passar do tempo. Então, com isso, eu costumo brincar o seguinte: imagina que quando vocês nasceram, o pai de vocês deu um celeiro cheio de sacas de café e falou para vocês, filhas, vocês vão ter que fazer café o resto da vida com essas sacas, mas não pode mais colher café. O que acontece? No começo, esse é nosso ovário, tá? As sacas de café são nossos ovários. No começo, o café estava recém-colhido, a gente fazia café o mês inteiro, certo? Com o passar do tempo, às vezes você pega uma saca, ela tá boa, aí você faz café, mas às vezes você pega uma saca depois de 10 anos e ela não tá boa, aquele mês não dá para fazer café. O que significa isso? Que com o passar do tempo, a gente vai ter sacas boas e sacas ruins. E durante as sacas ruins, a gente não consegue fazer o café, que no caso é o filho, certo? Tá? Então, o que acontece? A gente engravida se a gente estiver mais velha? Sim, a gente engravida. Só que aí precisa tudo acontecer, né? A saca tem que estar boa, o marido tem que estar lá, o esperma tem que estar bom, a trompa tem que pegar o óvulo tem que encontrar com o espermatozoide, tem que fertilizar, chegar no útero e grudar. Nossa, Michele, que difícil. É difícil mesmo. E ainda quando a saca não está boa, mais difícil ainda. E aí ainda tem que acertar o mês da saca boa, né? Então, as dificuldades vão aumentando. E o que é menopausa precoce? Então, como eu disse, nossos óvulos, eles vão acabando. Só que tem algumas mulheres que esses óvulos acabam antes do que deve acabar, que é o que a gente chama de menopausa, antes da época que é para acontecer, tá? Então, eu falo, muitas vezes eu recebo aqui pacientes de 45 anos que estão na menopausa, e elas falam, mas eu estou muito jovem para entrar na menopausa. Na verdade, não. Ela está certa. 45 anos, 46, 47, está na idade de entrar na menopausa. É que esqueceram de avisar para os nossos ovários e para a gente que a gente ainda quer ter filhos e que a gente não se sente com essa idade, né? Então, menopausa precoce é quando ele acontece antes dos 40 anos.
E como é que a gente começa a desconfiar que a nossa reserva ovariana está diminuindo? Gente, isso é super importante. Meu ciclo é de 28 dias e, de repente, ele passa a ser de 25. Ele está mais curto. Reserva ovariana está diminuindo. Eu começo a ter irregularidade menstrual. Um mês eu menstruo, o outro mês eu não menstruo, está ficando irregular. Ou então, meu ciclo, que era de 28 dias, passou a ser de 45 dias, 40 dias, ele está aumentando os dias também, tá? São sintomas de que isso tudo acontece antes de começar a falta da menstruação. Então, o ciclo ou ele encurta ou ele alonga. Então, presta atenção, é o sinal amarelo. Meu Deus, está diminuindo. Preciso prestar atenção, preciso avaliar, né? Quando a gente já para de menstruar, a gente já não tem mais óvulos, né? Ou tem muito poucos óvulos. E aí vem os sintomas de falta de estrogênio, que são insônia, irritabilidade, calorões, né? Cansaço, aquela sudorese noturna. Entrou aqui uma pergunta para mim, eu respondo já ou deixa para o final? Fica à vontade, se quiser responder agora ou se quiser deixar para o final. Tá. Perguntaram aqui que a pessoa usa DIU e com isso não menstrua, né? Os DIUs hormonais não menstrua mesmo. Então, nesse caso, é bom sim fazer um ultrassom e aquele exame, o hormônio antimileriano, para ver a reserva ovariana como é que está. Porque realmente a ausência de ciclo menstrual, ela deixa de ser um marcador de alerta para essas mulheres que usam o DIU e não menstruam, tá? Mas olha, eu gosto do DIU, mesmo ele não menstruando, eu acho que é uma boa opção como método anticoncepcional. O inconveniente é realmente você não saber se o ciclo está mais curto ou mais longo, mas em compensação ele previne outras coisas, como por exemplo a endometriose, né? Então, porque não tem menstruação. Então, eu falo que não dá para ser 100% feliz, né? Tem sempre o lado bom e o lado ruim, mas de uma forma geral, é mais fácil você ir lá e fazer um exame de sangue e ver como está a reserva ovariana e fazer um ultrassom e ver como está a reserva ovariana, do que ficar prevenindo a endometriose de outra forma. Então, eu gosto sim do DIU e acho uma boa pedida. Bom, outra causa ovulatória é o ovário policístico, né? Aí é o contrário, são mulheres que nascem com muitos óvulos, né? E esses óvulos, eles ficam concorrendo entre si para ver quem é que vai ovular, e ninguém ovula. Na verdade, o ovário policístico, ele dificulta para engravidar, mas ele é um problema fácil de tratar, porque é só fazer essa mulher ovular, né? Então, é um tratamento mais tranquilo, ela pode ovular com comprimidinho, ela pode ovular com medicação injetável também, mas a falta de ovulação, se não ovula, não engravida, né? Então, o ovário policístico, na verdade, ele atrapalha nesse sentido, porque não tem ovulação. E os fatores uterinos? Agora a gente vai falar um pouquinho do útero. Quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe, a gente tinha 2 úteros. Esse útero ele vai se abrindo e vai formando um útero só, que é um triângulo invertido, tá? Existem algumas mulheres que não fazem esse serviço completo de formar uma cavidade só. Então, aí a gente acaba tendo úteros mal formados. O bom disso é que a maioria deles a gente consegue arrumar,
E os que a gente não consegue arrumar, a gente consegue colocar o embrião no lugar que a gente gostaria que ele crescesse, que é o lugar maior, onde ele vai arrumar espaço para se desenvolver, tá? É importante ter o diagnóstico, sem dúvida, porque aí, com isso, evita os riscos de abortamento, evita os riscos de parto prematuro e até de não engravidar. Então, como que é feita a investigação da infertilidade? Então, como eu disse, vou voltar lá. Como eu disse, a gente precisa, então, avaliar as trompas através de um exame que se chama histerosalpingografia. A gente tem que avaliar a parte hormonal, né, ovulatória, através de exames hormonais. A gente precisa avaliar o útero para ver se não tem nenhuma alteração, mas também tem que avaliar o marido, né? Precisa de um espermograma, que muitas vezes o fator é masculino. E que tipos de tratamento a gente tem para infertilidade? Então, para aquela mulher que não ovula, por exemplo, a que só tem um ovário policístico e não ovula, a gente só faz ela ovular e diz para ela, tal dia você tem que ter relação sexual, que é o que a gente chama de coito programado. É um procedimento simples, né? Então, a gente vai dar ou comprimidinho ou a injeção para ela ovular, e aí a gente vai fazer, vai dizer para ela o dia fértil. Então, eu posso dar as mesmas injeções numa dose baixa, e no dia fértil eu falo, ó, tal dia você tem que ter relação sexual. Simples. A inseminação. Inseminação é eu pegar o esperma, centrifugar, preparar ele e jogar ele dentro do útero, lá no fundo do útero. Eu ando metade do caminho para o esperma, tá? Para quem que a gente faz isso? Para aqueles homens que têm uma baixa contagem de esperma ou com uma intermediária e que a gente precisa dar aquele empurrãozinho no esperma dele para ajudar ele a chegar na trompa para fertilizar o óvulo, tá? Então, ele é mais utilizado para aqueles casais que têm um fator masculino e não tem nenhum fator feminino associado. E, por fim, a fertilização in vitro, né? Na fertilização in vitro, como eu expliquei, do mesmo jeito que no congelamento de óvulos, a estimulação, eu faço a mulher ovular mais de um óvulo, que é essa a intenção, tá? Eu dou as injeções também por 11 dias, do mesmo jeito que no congelamento de óvulos, retiro os óvulos da mesma forma que eu retiro para o congelamento de óvulos. A diferença é que aí a gente pega o óvulo, junta com o espermatozoide no laboratório, forma o embrião prontinho e aí coloca o embrião dentro do útero com um catéterzinho que é mais fino que um fio de cabelo. Tenho até um aqui para mostrar. Vou pegar aqui. Ó, ele é fininho assim, dá para ver? Então, ele entra lá dentro do útero e aqui na ponta vai uma seringa que coloca o embriãozinho lá dentro do útero. Para aquelas mulheres que não lembraram de congelar os óvulos e que entraram na menopausa, ainda existe a possibilidade da gestação, que é através da ovodoação. Então, a gente pega o óvulo de uma outra mulher, junta com o espermatozoide do marido, forma o embrião e coloca esse embrião de volta no útero, tá? Ah, mas doutora Michele, aí não é a minha genética. Não, não é a sua genética, mas existe a epigenética, que são alterações enzimáticas que o corpo da mulher faz no embrião, certo? Além disso, quem gesta é você, quem sabe o que comeu e bebeu é você, quem pare é você,
então é seu filho da mesma forma, tá? E é uma opção cada vez mais frequente, tá? E ainda, né, existe os casais homoafetivos, né? Tanto masculino quanto femininos, em que a gente, no caso das mulheres, né, aqui, a gente pega esperma de banco, né? Fertiliza o óvulo e coloca de volta no útero da mulher, tá? Então, eu sou casada com uma mulher e quero ter filhos. Ok, é possível, é só procurar a gente que a gente te ajuda. Então, aqui vem que a gente tem que se cuidar o tempo todo, né? E tem que estar alerta para as mudanças que acontecem no nosso corpo e a gente tem que estar sempre um passo na frente disso acontecer, né? Para que a gente possa escolher ter os nossos filhos quando a gente bem entender. A gente tem um podcast que chama Fertilidade Sem Tabu. Aqui tem um QR Code. Acho que depois vocês conseguem passar para todo mundo, quem se interessar. Então, aqui também tem mais um QR Code para vocês conhecerem nossas campanhas, que a gente tem Trintou, Congelou, a gente tem essa Fertilidade Sem Tabu, a gente tem várias campanhas dentro da clínica para ajudar vocês a realizarem o sonho ou do congelamento de óvulos ou da maternidade. E nós temos aqui a nossa revista Cria, que sempre vem com informações diferentes, mostrando várias novidades que a gente disponibiliza para vocês gratuitamente, aí também pelo QR Code, quem também quiser acompanhar e ler, pode, vai ser muito legal. E aqui todas as nossas unidades, né? Não sei se vocês, se todos, acho que tem alguns de São Paulo, outros da região de Campinas, mas a gente tem unidades em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Bauru, Goiânia, Alphaville, a gente tem 3 em São Paulo e uma em Salvador. Então, em qualquer uma das unidades, vocês vão ser muito bem atendidos e muito bem cuidados. Agora a gente abre para as dúvidas, né? Muito obrigada, doutora. Acho que, eu não sei se foi para todo mundo, mas para mim, assim, muitas informações novas, assim, achei muito bom. Eu tenho uma dúvida, tem algum outro fator que influencia na qualidade do óvulo, além da idade da mulher? Sim, com certeza, né? Cigarro, bebida, uso de medicamentos, né? Então, por exemplo, quimioterápicos, radioterapia, mesmo esses medicamentos para doenças autoimunes, muitos deles afetam a qualidade dos óvulos, tá? Mas quando a gente divide, quando a gente vai fazer estatística da clínica, tá? Como é que a gente faz a estatística? A gente divide a taxa de gravidez pela idade da mulher, tá? Então, para a gente, não vai importar se é um fator tubário, se tem endometriose, o que tem, o que vai importar mesmo é a idade da mulher. Mas sim, o cigarro, principalmente, ele é um veneno, tá? Tem uma pergunta aqui da Aline no chat. Ela perguntou, mesmo que a reserva de espermatozoides seja, né, entre aspas, eterna, a idade do homem tem alguma influência na qualidade dessa reserva? Sim, é que interfere, só que ele vai demorar muito mais tempo
para ter uma alteração no esperma do que a mulher, né? Então, provavelmente vocês veem aí homens de 70 anos tendo filhos, né? Por quê? Porque ele demora, o esperma sim, ele envelhece, e se o homem tem alguma doença tipo diabetes, hipertensão e toma algum remédio, a qualidade vai ser diferente. Mas pensa o seguinte: são milhões de espermatozoides, milhões, certo? Então, para ficar ruim mesmo, precisa ser muito velho. Alguém mais tem perguntas? Dani, eu tenho uma pergunta. Pergunte. No caso de, por exemplo, a pessoa pensar em ter a gravidez, e existe alguma medicação que é indicada, entre aspas, para fortalecer o organismo, no sentido de tentar minimizar a chance de ter algum problema na gravidez em relação a síndrome ou até mesmo a abortos? Olha, o erro na divisão celular, ele está ligado à idade do óvulo, tá certo? Para você ter uma ideia, uma mulher de 30 anos, a chance dela ter um filho com síndrome de Down é de 1 para 2.000. Se ela tiver 40 anos, o risco é de 1 para 40. Tá? Então, o que acontece? Existem vitaminas que você pode tomar, existem antioxidantes que você pode tomar, mas isso vai talvez ajudar a fortalecer o seu corpo, mas não vai mudar a qualidade do seu óvulo, pode ajudar a ter uma ovulação melhor e com isso um óvulo de melhor qualidade sendo ovulado, tá? Mas o que você já fez com o seu ovário, tá feito. Entendi. Tá certo. Obrigada, doutora. Imagina. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Teve mais uma no chat, ô Dani. Boa, não tinha visto. Obrigada. Imagina. O uso prolongado de anticoncepcional sem pausa pode afetar a fertilidade? Não. Olha só. Os óvulos, eles são células programadas para morrer, tá? Então, se você tomar pílula, ou se você não tomar pílula, se você usar DIU, se você usar o que for, você vai perder os óvulos da mesma forma, tá? Então, tomar pílula de forma contínua não vai preservar os seus óvulos, eles não vão deixar de morrer. Ah, eu não estou ovulando e com isso minha reserva, minha quantidade de óvulos não está diminuindo. Não, ela está diminuindo igualmente, tá? Da mesma forma que se você não tomasse a pílula. Outra questão. Quando a gente toma a pílula, a gente fala para o corpo, dorme. Fala para o ovário que ele é para ele dormir, para a hipófise que ela tem que dormir porque a gente não pode ovular, certo? Então, quando a gente para, então durante anos você mandou sua hipófise dormir. Quando você para de tomar a pílula que você quer engravidar, você de volta fala para a hipófise, agora eu quero que você acorde. Agora você tem que trabalhar. O que pode acontecer? Sua hipófise, como dormiu anos, pode trabalhar loucamente e você engravidar, ovular super bem no primeiro mês e engravidar. Mas pode ser que a sua hipófise te fale. Você me mandou dormir quando eu não queria, agora eu acordo quando eu quiser. Então, ela pode demorar alguns meses para voltar a trabalhar, certo? Mas ela volta a trabalhar. Ela pode demorar 6 meses, 1 ano para voltar a trabalhar, mas ela volta a trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, a pílula não causa infertilidade, ela só pode, quando você parar, talvez demorar para voltar a ovular, mas volta a ovular. Mas, por outro lado, você também não pode
entender que porque você está tomando pílula, você está poupando seus óvulos de morrerem, porque eles estão morrendo da mesma forma, tá bom? E envelhecendo da mesma forma. Acho que entrou mais uma pergunta aí, né? Isso, entrou uma pergunta. Eu tive uma bebê há 7 meses e descobri na mesa de parto que tinha endometriose. Para eu ter uma próxima gestação, seria mais indicado ter algum tipo de tratamento? Não, você engravidou naturalmente. Quantas mulheres têm endometriose e não sabem que tem? Gente, entenda uma coisa. Não são todas as mulheres. O nosso público, o meu público é um público que a gente chama de viciado. Só chega aqui para mim aquela mulher que tem endometriose e não consegue engravidar, certo? Tá? Então, não vai chegar aquela que tem endometriose, mas conseguiu engravidar. Não, certo? Se você engravidou, você tem endometriose, só cuide para que ela não aumente, né? Então, se você está aí com 7 meses, está amamentando, não está menstruando, você está cuidando da sua endometriose. Depois que você parar de amamentar, cuide para não menstruar, ou vai tomar uma pílula contínua, ou vai colocar um DIU, até você querer ou engravidar logo de uma vez, em seguida, né? Porque aí já pega e já porque o melhor tratamento para endometriose é a gravidez, é não menstruar, certo? Então você, além de tudo, você tratou a sua endometriose estando grávida e amamentando, tá? Então, assim, definitivamente não, você não precisa fazer nada, você só precisa, se caso você não engravide, aí sim você precisa procurar ajuda, porque aí você já sabe que é por causa disso. Agora, se você decidir que não quer engravidar, então só cuide para que ela não evolua, ou tomando a pílula, ou colocando um DIU, assim, só não deixa ela evoluir. Porque ela não causa só endometriose, ela não causa só infertilidade, ela pode te causar dor, né? Dor na relação sexual, dor na menstruação. Então, só não deixa ela progredir, tá? Mas para engravidar, não. Mais alguma pergunta? Me escutam? Sim. Pessoal, a doutora estava com um QR Code dentro na apresentação, que é para quem não quis fazer a pergunta ou estiver aí, isso aí, para agendar consulta. O pessoal da Huntington mandou para nós, então, uma condição bacana, por ser da SUI, então, quem quiser saber mais, agendar o check-up ou participar dos projetos que eles têm, dos programas, ou não teve coragem aqui de conversar por ser um assunto mais íntimo, eles ofereceram um desconto bem bacana para consulta, então fica um valor acessível, eu imagino, que é R$200, e para uma consulta com uma especialista como a doutora, quando for agendar, fala que é da SUI, que vocês viram na SUI, e a doutora também havia comentado conosco que quem tiver dúvidas, aquelas como as que a gente tirou agora, e não necessariamente uma consulta, também ela vai disponibilizar as redes sociais dela, os contatos para poder atender a todas nós. Acho que é isso, né, Dani? Doutora, tem mais alguma informação? Não, só queria agradecer a oportunidade de estar esclarecendo tantas coisas, né? E quem precisar tem minhas redes sociais, com certeza, mas eu também posso deixar meu e-mail aqui. Meu e-mail é mpanzan@huntington.com.br. Então, quem também tiver dúvida e quiser me mandar mensagem, eu estou disponível. Enfim. Nós que agradecemos, doutora. O Douglas vai passar um vídeo sobre a empresa. Muito obrigada por todo mundo ter participado. Assistam aí os detalhes da empresa rapidinho, bem rapidinho mesmo o vídeo.
E mais uma vez, doutora, muito obrigada aí pela oportunidade de tanto conhecimento e de um assunto que todo mundo, eu adoro ficar sabendo e conhecer cada vez mais, porque a gente vai pensando, né, na saúde do momento. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e sei como é difícil fazer essa balança, mas tem bastante gente aí que com certeza vai pensar bastante agora e programar as gestações, a maternidade. É isso aí. Muito Pode bem. passar, Douglas. Tá sem som.